Além disso, quais informações têm relação com a infecção de urina? O que é importante para a gente entender? Então, a primeira delas, você tem que perguntar para o seu cliente o que você conseguiu marcar no seu território, ou o que você conseguiu delimitar os limites do seu território. Vai depender se ele está ativando a bexiga que tem a ver com a parte masculina ou a parte feminina. Lembra bem disso? A bexiga urinária esquerda é controlada pelo córtex temporal direito. Aqui é o córtex temporal esquerdo. Então, o esquerdo controla a bexiga direita e o córtex temporal direito controla a bexiga urinária esquerda. Tá? Isso é muito importante para você abordar o seu cliente, o seu paciente. Mas, de um modo geral, sempre serão conflitos biológicos relacionados a marcar território ou delimitar os limites. Quem marca território é a forma masculina. Quem delimita os limites é a forma feminina. Marcar território é fora de casa. Delimitar os limites é dentro de casa, é no ninho. Você fala assim, não vai fazer isso, é só até aqui. Então, já tive paciente, que é o que eu vou falar agora mais à frente, que vivenciava as duas ativações. Ela ativava o sistema urinário e também ativava o trígono vesical, que é uma parte da bexiga que é derivada do intestino primitivo, que nesse caso você vai ter pus, às vezes na urina, vai ter uma urina rosada, não vai ser sangue vermelho vivo. A diferença do ureter, né, o sistema urinário do ectoderma, que é isso que eu estava falando para você anteriormente, é que quando o paciente vai urinar, sai rajadas de sangue vermelho vivo, devido à lesão da mucosa ali, devido à fricção, às vezes, da própria pedra que está sendo deslocada numa crise renal. Então, sempre crise renal tem que analisar. É oxalato de cálcio, tubos coletores renais. É ureia, está relacionado esse sistema que envolve todo o sistema urinário, principalmente pelvis renal, os cálices ali. Então, isso é importante para você dar uma informação precisa para conseguir criar estratégias para que isso não fique sendo recidivante. Porque se isso começa a acontecer recidivante, ou seja, o paciente tem infecção de urina, se repara, tem de novo. Nesse exemplo que eu dei, o marido vai viajar um mês, volta, vai viajar um mês, volta. E a mulher está sempre ficando com medo de perder o marido para outra mulher, ela começa a ter infecção de urina constantemente, sempre quando o marido volta. Ah, Denis, mas eu tenho infecção de urina quando o marido viaja. Às vezes o conflito que quando ele viaja você soluciona. Então isso tudo é importante para você analisar junto com o seu cliente. Só que quando você tem uma alteração no trígono vesical, como você pode ver nessa imagem, o trígono vesical, essa parte branca, essa parte amarelada, ela é derivada do intestino primitivo. Então é o mesmo conflito quando eu falei lá da aula sobre a desbiose intestinal. É um conflito de bocado. Eu quero eliminar o bocado. No caso do intestino, eu vou eliminar as fezes. Aqui não, eu vou eliminar a urina. Tanto as fezes quanto a urina também serve como odor, para marcar meu território. Então, o contexto do trígono vesical é eliminar algo sujo, eliminar algo em relação à parte urinária no contexto territorial. Então, imagina uma mulher, caso real, que me procura para fazer um atendimento. Na verdade, na época eu fiz um atendimento online com ela. E nesse atendimento ela me procurou devido a uma cistite que ela tinha, porém era purulenta, ela não sentia dor, isso é um detalhe muito importante. Ela não sentia muita dor. Como ela de vez em quando sentia um leve ardor, significava que ela tinha uma ativação também do ectoderma, porque essa região do endoderma não tem dor, não vai ter nenhum tipo de sintoma. Você só vai urinar, vai sair às vezes uma cor rosada com meio purulenta. Você vai ter o diagnóstico relacionado a micobactérias e fungos, que é o tecido endodérmico. E aí, a maioria das vezes tem a teoria que muitas vezes você vai se limpar, né? E aí as fezes acabam se conectando com a uretra e acabam gerando infecção ali. E não tem, pra gente, dentro da interpretação biológica, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. É porque o mesmo micróbio, no caso o fungo e a micobactéria, que faz o processo, participa do processo lá no intestino, ele também participa do processo no trígono vesical, que é derivado do intestino primitivo. É uma camada derivada do endodermo, cérebro antigo. O cérebro antigo, endoderma, durante a fase ativa, aumenta a proliferação celular, aumenta a função. Você vai ter os pólipos ali. Por que pólipo? Porque durante a fase ativa, como a bexiga ela tem a função de eliminar, eu tenho uma característica maior de fazer adenocarcinomas em couve-flor, para excretar a substância para conseguir eliminar. Os conflitos biológicos que envolvem tumor em toalha do tipo plano, que é para absorver, dificilmente vão ocorrer na bexiga. Dificilmente vão ocorrer no cólon sigmoide no intestino. Por isso você vai ter lá os pólipos lá no intestino, no cólon sigmoide, no finalzinho do intestino. Por quê? Porque você vai ter os divertículos ali, com o objetivo de eliminar a sujeira. No caso ali, eliminar o bocado de sujeira, que são as fezes. Mas o que é a sujeira? Para essa minha paciente, que estava com cistite purulenta,
que estava tendo o ia urinar e saía meio rosado, e às vezes ela tinha esse ardor, estava relacionada ao marido, que não escovava os dentes, não tomava banho, dormia sujo, era alcoólatra, tinha vários sintomas, e ele às vezes queria ter relação com ela, e ela tinha nojo do marido. Era um nojo mesmo físico. Ela amava ele. Não queria se separar, ele ama de verdade. Só que ela tinha nojo. E qual foi a estratégia? Imagina, para curar ela, tem que melhorar o outro. Não, a gente trabalhou uma técnica de ressignificação, não que isso vai fazer o marido dela ficar limpo. E a gente aplicou estratégias para mudar o ambiente e estimular os hábitos do marido para ele ter um hábito mais saudável.